Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas aqui em Paris, a mesma hora em Maputo, 17 em Luanda, 16 horas em São Tomé e Príncipe. Lígia Anjos. Est-ce qu'elle vous effraie, votre légende? Parce qu'il y a une légende Belmondo. Non, elle m'effraie pas, ça m'effraie pas du tout, parce que moi, je sais comme je suis, et finalement, je crois que... A França prestou esta tarde homenagem nacional ao ator francês Jean-Paul Belmondo. A missão da CEDEAO chega hoje à Guiné-Conakry. A organização regional suspendeu o país de todas as instâncias e pediu novamente a libertação do presidente Alpha Condé. Estes são alguns dos títulos que vamos desenvolver neste jornal sob comando técnico de Dusko Sikulic. RFI, as vozes do mundo. E como dizia, a França prestou homenagem esta tarde ao cineasta Jean-Paul Belmondo, aqui em Paris, no recinto de Invalides. O presidente francês Emmanuel Macron saudou o legado de obra de um dos mais populares atores da sétima arte, falecido em Paris na segunda-feira, com 88 anos de idade. Nous aimons Jean-Paul Belmondo. Gostamos de Jean-Paul Belmondo porque ele se parece connosco. Gigante entre os gigantes, ele era sobretudo aquele homem entre os homens que descreveu o seu vizinho de infância, Jean-Paul Sartre. Admiramo-lo, ele faz-nos rir. Belmondo é um pouco como nós, mas a um nível superior. Belmondo é a ternura. Parisiense de sangue italiano, apaixonado pela língua rebuscada, mas também pela gíria parisiense, terno, turbulento, burguês, pugilista, atleta incrível, repleto de feridas, Jean-Paul Belmondo descreve as nossas contradições, as nossas falhas. Gostamos da sua solidão, do gosto pelo risco, da elegância da sua alegria, do seu estilo. Ele foi sempre a crónica das nossas vidas. Il fit la chronique de nos vies. E foi assim que a França homenageou Jean-Paul Belmondo, também com a música do filme O Profissional, que ecoou esta tarde a acompanhar a partida do cineasta francês. Mulheres, carros de corrida e elegância, países tropicais, felicidade, esplendor, fortuna e reconhecimento. Era assim que o amador de cinema imaginava a vida dos grandes atores do século XX, e a vida de Belmondo não escapou àquela que ele imaginava na ficção. Outros tempos em que os atores não eram perseguidos por telefones, mas por paparazzi, onde as redes sociais existiam nos cafés e restaurantes. Belmondo viveu uma vida de sucesso nos ecrãs e fora deles. Aqui em França também hoje abriu ao público Art Paris, primeiro salão grande artístico em 2021 aqui na capital francesa, depois dos encerramentos motivados pela pandemia. O artista guineense no Barreto, representado pela Galeria Natalia Badia, admite ser gratificante voltar ao contacto com o público. É obviamente gratificante, tanto para mim como para o mundo da cultura, seja para os artistas, para os consumidores. Eu acho que estávamos todos à espera dessa retoma das atividades, seja como for, só podia fazer bem às pessoas, aos amadores da arte e aos que praticam. E então, aqui em Art Paris, quais são as propostas com as quais o No Barreto chega ao recinto com a Galeria Natalia Badia? Desta vez trabalhei muito mais a questão do espaço dentro do confinamento. Quem vive, quem tem 200 metros quadrados, tem mais espaço. Mas com as restrições, aquele espaço acaba por ser algo muito pequenino, muito mais pequenino do que pode-se pensar, não é? E que, obviamente, não matematicamente, pode-se comparar quem tem 50 metros quadrados com quem tem 200 metros quadrados dentro do contexto do confinamento, dentro do contexto da restrição. Isso quer dizer que leva ainda além a entender que, ok, talvez deveríamos viver com o suficiente, o necessário, não é? Não tanto exuberância, não é?
O artista e palavras de Nu Barreto, com trabalhos postos no Art Paris 2021, entrevistado por Miguel Martins. Maputo 105 FM. A CEDEAO decidiu suspender a Guiné-Conakry das instâncias regionais sem sanções económicas nem sanções individuais contra os golpistas. A CEDEAO voltou a condenar as mudanças políticas que dizem ser anticonstitucionais, realizadas pela força. Para Rui Jorge Semedo, politólogo guineense, este golpe de Estado não é uma surpresa e pode pôr em perigo os países à volta, inclusive a Guiné-Bissau. Uma das consequências imediatas é a imitação, né? Na Guiné-Bissau, por exemplo, mal aconteceu esta situação na Guiné-Conakry, o poder decidiu orientar a classe castrense para uma situação de prevenção em todos os quartéis, tanto das forças de defesa como de segurança. Então o país está não só em estado de alerta, como está a viver um clima de medo, né? Para não acontecer o que está a acontecer, por exemplo, na Guiné-Conakry, que já tinha acontecido no Mali. E aqui na região, na sub-região, com a exceção do Senegal, Cabo Verde, todos os países já experimentaram, né, este tipo de situação. Então, o clima é de tensão e de medo, sobretudo nos países estáveis. E também uma outra preocupação relativamente ao controle da situação na Guiné-Conakry, que eu acho que nesse momento já não vai acontecer. Mas caso houver uma situação de desordem e de perda do controle, certamente que isso pode fazer despoletar a onda de refugiados, né, para países vizinhos, num contexto em que o mundo, e particularmente a sub-região, está confrontada com a terceira vaga da pandemia de Covid-19, e isso pode contribuir também para o alastramento, né, da doença e tornar ainda a situação mais crítica. Então eu acho que essas duas situações, uma da ordem militar de segurança mesmo nacional e a outra da ordem sanitária, pode vir a afetar os países vizinhos, caso a situação não for controlada em Guiné-Conakry. O politólogo Rui Jorge Semedo, entrevistado por Marco Martins. Em Moçambique, o empresário libanês João Bustani, considerado principal mentor do negócio que deu lugar às dívidas ocultas, está disponível para ser ouvido pela Justiça moçambicana. Orfeu Lisboa. A disponibilidade do empresário libanês João Bustani em ser ouvido pela Justiça moçambicana no caso das dívidas ocultas por videoconferência foi dada a conhecer por meio de um comunicado, o que já mereceu a reação por parte de alguns advogados. Alexandre Chivali é um destes e foi quem requereu ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo a constituição de João Bustani como declarante. Para nós é fundamental, na medida em que entendemos ser uma peça-chave para a descoberta da verdade material. Mas Rodrigo Rocha, advogado de um dos réus, olha com ceticismo a disponibilidade de João Bustani, considerado cérebro das dívidas que lesaram o Estado moçambicano em 2,2 mil milhões de dólares. Se realmente tivesse essa genuína abertura, estava aqui. Ainda que houvesse um processo contra ele, ainda que ele tivesse que enfrentar uma eventual prisão preventiva, mas quem tem ingenuidade em querer apresentar essas situações, vem cá. Para já, o julgamento prossegue pelo 10º dia, com a audição da Rainha Moiana, antiga secretária particular do ex-chefe de Estado Armando Guebuza, que negou ter sido subornada pela Privinvest. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. E em Bruxelas, em visita à Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico, o presidente guineense apelou que sejam repensadas as relações do bloco com a União Europeia. Quis também aproveitar desta oportunidade para, através da minha vinda à sede da nossa organização, saudar o magnífico trabalho feito e o caminho que juntos temos percorrido desde a decisão da Guiné-Bissau ao Acordo de Georgetown, em 16 de junho de 1975, que nos permitiu atingir juntos muitos objetivos então traçados. A parceria intra-ACP nos domínios da educação e da cultura em particular, a cooperação Sul-Sul, as relações entre a ACP e a União Europeia devem ser repensadas, melhoradas, diversificadas, envolvendo novos instrumentos, atores tendo sempre em conta os nossos interesses comuns e o surgimento de novos desafios, tais como a atual pandemia de Covid-19 e, sobretudo, as mudanças climáticas e as calamidades naturais cada vez frequentes.